Muito bem, meus amados, vamos continuar nossa exposição no livro de Atos. Abra sua Bíblia hoje no livro de Atos, capítulo 8, versículo 1. Vamos ler até o versículo 13 desse capítulo 8. Atos 8, de 1 a 13. E o capítulo 8, versículo 1, a parte B desse versículo nós vamos começar lendo. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia-se alguém muito importante. E todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: esse homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Até aqui a leitura. E nós vamos, a partir desse capítulo 8, enxergar um pouco dessa ação do Espírito Santo na vida da igreja. E nesse recorte de hoje, a expansão duradoura do Evangelho. E por que a gente quer pensar nesse tema? Porque é o que vai acontecer daqui para frente no livro de Atos. Essa expansão duradoura do Evangelho de Jesus Cristo. E meus amados, a guisa de introdução, quero fazer uma breve reflexão sobre o que vivemos. Estamos no ano de 2025. E o reflexo que nós temos hoje é resultado de alguns anos em nosso país. E sobre a crise nacional, eu nem preciso me delongar. Basta que nós olhemos, não é, o que está acontecendo e sofrendo na pele nossa mesmo. Tudo que se abateu em nosso país. Política, economia, ética, segurança pública, justiça, educação, saúde, transportes. Isso só para ficar nas áreas mais sensíveis à nossa sociedade. E nos últimos 2 governos do nosso país, muito se falou em uma expansão ou crescimento. O problema é que a expansão não foi duradoura. Nós não fizemos bem a tarefa de casa. As causas da crise brasileira, eu vou deixar para os economistas e analistas políticos. Púlpito não é lugar para isso. Mas, amados, nós desejamos crescer, todos nós. E desejamos crescer em todos os sentidos, pessoal, profissional, espiritualmente.
a nossa igreja também precisa crescer em quantidade e qualidade. Só que o crescimento que nós todos carecemos é um crescimento que precisa ser sustentável, duradouro. E não um crescimento aparente, né, que o nosso país parecia ter. O que é necessário para o crescimento das nossas vidas e da nossa igreja? A resposta está no texto que nós lemos, especialmente os versículos 1 a 8. Nós vamos nos deter nele daqui a pouco. E o crescimento de Atos foi tão impressionante quanto duradouro. Seus efeitos nós sentimos hoje. Se estamos aqui hoje, reunidos como igreja, é porque nós somos resultado da expansão dessa igreja lá em Jerusalém e em toda a Judéia. Um crescimento expressivo, impressionante, mas duradouro, sustentável. E o propósito de Atos dos Apóstolos é mostrar como esses primeiros cristãos levaram adiante a grande comissão de Jesus, qual seja fazer discípulos de todas as nações. Você encontra isso em Mateus 28, versos 19 e 20. E já no início de Atos nós lemos o plano do Senhor. Eu peço que você volte às páginas de sua Bíblia para Atos 1:8. Você sabe desse versículo, mas eu quero que você olhe para ele. Atos 1:8. Quando Jesus disse para os seus discípulos: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aqui está o plano do Senhor. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ou seja, esse plano já estabelecido por Deus antes da fundação do mundo está sendo executado agora. E o que nós temos de Atos 1 até final de Atos 7 é uma descrição de como a igreja se estabeleceu em Jerusalém. É a primeira parte do plano de Jesus. E a partir de Atos 8, nós vamos recebendo detalhadamente por Lucas, o historiador, o escritor desse livro, de como os primeiros discípulos se expandiram para a segunda fase desse movimento duradouro, Judéia e Samaria. E, meus amados, é impressionante como a gente precisa compreender isso. E na física, há duas leis de forças inversas. Os nomes são bem parecidos. A força centrífuga e a força centrípeta. E aí, como nós temos um engenheiro mecânico entre nós, né, eu vou pedir licença para tentar dizer o que é isso para nós. Não é? A força centrífuga, como o nome indica, é a fuga a partir do centro para fora. A centrípeta é o contrário, não é? Seria a força da margem ou da periferia para um ponto central. Qual a ideia? Se você lembrar um pouquinho, se você tem, né? Eu acho que quase todos nós temos, a máquina de lavar nossa é um exemplo da força centrífuga. E um funil é um exemplo da força centrípeta. Ou seja, isso para a gente entender o que é que essa mensagem tem para nós. No Antigo Testamento, todo judeu era atraído para Jerusalém, como se fosse uma força centrípeta, saía das periferias para ver a Jerusalém, o centro. No Novo Testamento, nós temos agora, como o livro de Atos vai nos mostrar, que a igreja se expandiu por toda a Palestina por causa dessa perseguição, que nós lemos no versículo 1 de Atos 8, e tudo o que vinha acontecendo antes. Uma força centrífuga. Ou seja, a mensagem do Evangelho, meus amados, é a mensagem mais poderosa que existe. É a palavra de Deus sendo anunciada.
O Evangelho é a mensagem que diz que Deus não somente reina absoluto e soberano, como também está presente em nossa vida. O Evangelho é tão poderoso que qualquer ação do homem tentando conter o Evangelho é perigosa para ele mesmo. É como tentar segurar uma dinamite nas mãos. A explosão, o impacto da explosão não vai poder ser contido. Eu acho que já citei aqui, mas não é ruim repeti-lo. Cântico que os nossos irmãos pentecostais gostam tanto. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém o Evangelho. Não há magistrados, não há reis, não há soberanos, não há um colégio de líderes como houve aqui o Sinédrio para deter o Evangelho. É poder de Deus. E a palavra que nós traduzimos como poder é dínamos, dinamite mesmo, explosão mesmo. O Evangelho é explosivo. E eu quero nessa noite pensar 3 aspectos de porque assim é o Evangelho. Primeiro aspecto, os versículos 1b do capítulo 8 até o 3. Assim o Evangelho, ele provoca a ira dos inimigos. Lembrar um pouquinho do que estava acontecendo aqui no capítulo 7. Era Estevão que foi acusado diante do tribunal iníquo, injusto, que fez um julgamento também ilegal. E o que é que acontece? Depois disso, Estevão é acusado, condenado, apedrejado e morto. Agora no capítulo 2, Lucas vai dizendo o que está acontecendo com isso. Agora observe que uma perseguição está se avolumando com esses cristãos. E o texto diz, no versículo 2, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamento por ele. E meus amados, a perseguição que estava acontecendo era risco para esses homens piedosos. Sepultar Estevão e prantear sobre ele. Sabe por que era perigoso? Porque a lei de Moisés dizia que aquele que fosse apedrejado não podia ser sepultado. Tinha que ficar lá para testemunho para os outros. Esses homens piedosos, né? Ou seja, homens tementes a Deus, corajosos, foram lá, não estavam nem aí para o sinédrio, tiraram pedra por pedra de cima do corpo de Estevão e sepultaram Estevão e prantearam, não é, na vida de Estevão. Ou seja, isso, eles estão ignorando aquele tribunal e estão fazendo a obra do Senhor. Então, Lucas diz que nesse mesmo dia, que dia? Da morte de Estevão. Nesse mesmo dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Se você lembrar, essa igreja tem aí por volta de uns 8.000 membros, aproximadamente. E agora a perseguição se avoluma com esses. O testemunho do Evangelho já foi dado em Jerusalém. Agora vai avançar para a Judeia e a Samaria. Isto é, a Palestina. E Lucas, com a sua precisão do historiador, diz que todos foram dispersos, menos os apóstolos. Significa que provavelmente esses 8.000 membros foram perseguidos, todos eles. Os que ficaram em Jerusalém foram perseguidos pelos inimigos, e dentre eles, Lucas destaca o jovem Saulo. Está no versículo 3 aí, né? Saulo, porém, queria destruir a igreja. Observe, meus amados, que o mesmo Saulo que guardou as capas daqueles que apedrejaram Estevão, está no verso 58 do capítulo 7, consentiu na morte de Estevão, capítulo 8, versículo 1, ele agora, a minha tradução, diz Paulo queria destruir a igreja. A Almeida Revista e Atualizada diz que Paulo assolava a igreja. Essa
esse verbo assolar, na língua grega, tem mais ou menos a ideia de um animal selvagem despedaçando a vítima. O verbo, né, assolar expressa uma crueldade sádica e violenta. Por isso que a Almeida Nova Atualizada diz que Paulo queria destruir a igreja. William Barclay diz o seguinte, que essa palavra na língua grega traz a ideia de um javali que entra em uma vinha para destroçá-la completamente. Ou a ideia de uma fera que salta sobre a sua presa para devorá-la. É isso que Saulo quer fazer com a igreja. Perseguição, portanto, de alto nível. Assim o evangelho. Pois, ao lugar que ele chegue, com certeza, os inimigos da cruz se levantarão contra os filhos de Deus. Assim é o evangelho. Veja que o versículo 3, esse Saulo que queria assolar, destruir a igreja, diz que ele indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão, como uma fera que quer destruir a sua presa. O segundo aspecto que eu destaco nessa noite, assim é o evangelho. Ele traz a verdadeira alegria. Versículos 4 a 8. Nos versículos 4 a 5 diz que, enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Meus amados, é impressionante. Em meio a essa perseguição, um homem como Saulo, como uma fera que quer destruir a sua presa, esses que foram perseguidos, são dispersos por toda parte, mas vão pregando o evangelho. Ou seja, o sangue dos mártires, o sangue de Estevão, é a semente da igreja. Parece que quanto mais se assolava, se tentava destruir a igreja e o evangelho, mais brotava cristãos. O filósofo Tertuliano é que diz isso, que o sangue dos cristãos derramado faz brotar novos cristãos. Assim foi o sangue de Estevão e de tantos outros. Saulo e os demais inimigos queriam extirpar a igreja. A mensagem da igreja é a palavra de Deus. Note que eles diziam aí, que eles iam por toda parte pregando a palavra. É a palavra de Deus que é a mensagem da igreja. No dia que a igreja deixar de pregar a palavra de Deus para pregar ensinamentos humanos, no dia que a pregação for substituída por palestras de renovação do ego, não é? De autoestima, palestras motivacionais, essa não é a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo, ela prega a palavra. Quando isso acontece, é porque a igreja está cedendo ao mundo e desobedecendo a Deus. E aí aparece Filipe, no versículo 5, que foi para a cidade de Samaria. Era um dos 7 diáconos que foi eleito lá no capítulo 6. Vocês vão lembrar disso. Elegeu Estevão, Filipe, e ele é descrito como evangelista. O versículo 12, né, diz que Filipe, que os evangelizava. Portanto, era um evangelista que pregava a palavra. Só que Filipe se assemelha a Estevão, porque diz também que ele era poderoso e vigoroso em suas palavras. E alguém que Deus usou para realizar sinais e grandes milagres. Está no versículo 6 e no 7, a respeito de Filipe. E diz que ele desceu, foi para Samaria. E a mensagem de Filipe era o próprio Jesus Cristo. Essa era a mensagem dos apóstolos. O apóstolo Paulo, né, que é o Saulo que vai ser transformado mais tarde, vai dizer para a igreja de Corinto: eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo
e este crucificado. Essa é a mensagem do Evangelho, nada mais do que isso. Ou seja, a evangelização alcança o mundo quando a mensagem é pregada aos ouvidos e aos olhos. Observe que Filipe vai anunciando Cristo ao povo de Samaria. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, verso 6, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Ou seja, nós aqui estamos claramente percebendo que houve um rompimento da barreira do preconceito. Filipe está em Samaria e os samaritanos não se davam com os judeus, eles os desprezavam, porque os samaritanos eram um povo híbrido. Lá atrás, quando eles foram cativos, se misturaram com aqueles que os cativaram, tanto do ponto de vista da raça, como da religião. Então os judeus não aceitavam muito os samaritanos por essa razão. Então a pregação foi endereçada aos ouvidos e aos olhos. Viram o que Filipe realizava, ou que Deus, o Espírito Santo, realizava por meio de Filipe. Observe que no versículo 7, diz que houve impacto, prodígios e alegria, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E aí Lucas complementa, e houve grande alegria naquela cidade. Ou seja, assim é o Evangelho, ele traz alegria aonde chega e traz a verdadeira alegria. Note, meus amados, que quando Deus, pelo Espírito Santo, usa Filipe, é com um propósito, fazer com que esse povo, os samaritanos, ouvisse a mensagem do Evangelho. E aqui há um ensinamento muito claro para nós, liderança, para mim, como pastor. Filipe pregava o Evangelho, as pessoas viam Filipe, acreditavam no que Filipe pregava, mas também via as suas ações. Qual a lição aqui para nós? É que hoje pode até se escutar belos sermões, mas não vê em vida. E as pessoas não querem essas coisas. Por isso a nossa responsabilidade, o nosso temor ao Senhor e tremor, quando chegamos aqui para anunciar a palavra, é para que o que for anunciado seja aquilo que nós vivamos. Assim também você, quando for falar do Evangelho às pessoas, fale daquilo que você vive, ou seja, transformação pelo poder de Deus. A igreja hoje, infelizmente em nosso país e no mundo, tem sido conhecida pelos seus escândalos. E há uma razão muito clara para isso. É que a igreja se separou, como que divorciou entre pregação e vida. Os samaritanos ouviram o Evangelho, e Lucas diz que houve grande alegria naquela cidade. Qual a lição para nós? É que no lugar, no local em que o Evangelho chega, a verdadeira alegria se instala nos corações dos que creem. Terceiro aspecto, assim é o Evangelho. Ele transforma pecadores em filhos de Deus. Versículos 9 a 13. E se você lembrar o que é que está acontecendo aqui, para a gente entender as estratégias de Satanás. Aqui em Samaria ele usa uma estratégia diferente da que utilizou lá em Jerusalém. Lá ele usou a mentira de Ananias e Safira, usou o aprisionamento de Pedro e João, usou as mentiras contra Estevão, usou o assassinato de Estevão e usou a própria perseguição à igreja. Aqui ele vai usar a dissimulação. Versículo 9 a 11 diz que em Samaria tem um mágico chamado Simão. É esse mágico que ele vai usar lá em Samaria. E observe, meus amados, que o que a gente aprende aqui é que Satanás usa métodos
diferentes para enganar as pessoas. E ele continua a agir assim, usando métodos e estratégias diferentes para enganar as pessoas. Um comentarista desse texto diz o seguinte sobre essa mágica de Simão: é que não era simplesmente truques de ilusionismo. A mágica que Simão usava era bruxaria e feitiçaria. E por que os samaritanos gostaram tanto ao ponto de chamá-lo o grande poder? É que os samaritanos surgiram do cativeiro assírio que eu falei, lá no ano 722 a.C. E o sincretismo religioso dos tempos do cativeiro tomou conta dos samaritanos. Eles eram receptivos à feitiçaria. Daí, quando Simão apareceu com essas mágicas dele, ele foi reconhecido e era chamado o grande poder. Agora, Satanás está tentando enganar a igreja, atacando-a por esse meio, ou seja, dissimulando falsas conversões, falsos obreiros, falsa mensagem. Sabe o que está acontecendo, meus amados? Se você entender claramente, desde o dia de Pentecostes, o que está acontecendo é um avivamento no meio da igreja. E sempre que há um despertamento da igreja, sempre que Deus semeia a verdadeira semente, o diabo vem e semeia o joio. Jesus Cristo já chamou a atenção para isso na parábola para nós. Em todo lugar que Deus semeia cristãos verdadeiros, Satanás semeia as falsificações. Os versos 12 a 13, diz que eles haviam começado a crer, e mais pessoas se agregavam ao grupo dos convertidos. E a expressão diz aí, né? Deram crédito a Filipe, iam sendo batizados. E a mensagem de Filipe era essa, simples mensagem: o reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Era o que Filipe estava anunciando. E o texto diz que o próprio Simão abraçou a fé. Esse mágico abraçou a fé. Só que a gente vai ver depois que esse abraçar da fé de Simão não foi uma transformação total. Ele foi até batizado, Simão. Diz o texto que ele, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Isso tinha um certo interesse para Simão. Ele era popular, mas não era convertido. Não era um cristão verdadeiro. Talvez a gente pudesse dizer, Simão era extraordinário, mas não era autêntico. Isso há muito no meio da igreja dos nossos dias. Veja o versículo 9, o que é que diz a respeito de Simão. Ele era orgulhoso. Um homem chamado Simão que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, orgulhoso. Mas ele era popular, né? Versículos 10 e 11 mostra isso para nós, que o povo dava ouvido para ele, mas ele era dissimulado. Ouvindo o evangelho, quis seguir Filipe, com interesses próprios. Não experimentou o importante, ou seja, a salvação que Jesus faz na vida das pessoas. Algumas lições eu quero enxergar no texto aqui para nós. Primeiro, as evidências do poder extraordinário de Deus, que mais tarde, a partir do capítulo 9, nós vamos ver, Deus vai mudar esse fariseu, maior perseguidor da igreja, Saulo, vai ser transformado no maior pregador da palavra de Deus. Portanto, eu quero tirar uma lição para nós aqui. Não desista de orar por alguém que você almeja ver rendido aos pés de Jesus. Ore por essa pessoa sempre.
convida essa pessoa, mostre o Evangelho para ela. Paulo foi impactado com a mensagem do Evangelho. E a gente não pode dizer claramente, mas alguns historiadores, né, acham que quando Paulo, no caminho para Damasco, vê a luz, né, que brilha e que cai ao chão, talvez ele tenha lembrado do discurso de Estevão. Talvez. O Evangelho chega para ele. E, meus amados, uma outra lição para nós nesse texto é que um dos efeitos da perseguição é o crescimento da igreja. Nós não queremos perseguição, claro que não. Nós precisamos e queremos liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de culto. Mas eu quero dar só um exemplo para os irmãos. A igreja na China, nós não sabemos o número de cristãos na China. Até porque nós só sabemos o número oficial daquelas igrejas que o Estado permite funcionar. Mas há milhares de igrejas subterrâneas, escondidas. Então a gente não pode dizer o número de cristãos na China é tantos mil ou milhões. Mas sabemos que quanto mais perseguição, mais a igreja é segurada, sustentada pelo Senhor. Uma terceira lição que eu quero enxergar no texto é o entendimento do plano de Deus para a salvação. Veio gradativamente. A igreja só veio entender o mandado de Atos 1:8 bem mais tarde. A partir daqui, e nos capítulos 10 e 13 do livro de Atos, é que a gente vai enxergar isso claramente. Só duas aplicações para nós. Primeiro, não espere ser bem recebido por este mundo quando você pregar o Evangelho. Não espere ser bem recebido. Como não foram esses discípulos. Desde lá os apóstolos Pedro e João, depois passando por Estevão, não foram bem recebidos. Nem nós também o seremos. E segundo, assim é o Evangelho. Onde ele chegar, é possível experimentar a alegria verdadeira. Que Deus nos abençoe a andarmos assim, anunciando esse Evangelho que traz alegria, traz transformação para todo aquele que crer no Evangelho de Jesus Cristo. Amém?